obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Somente isso. Feche seus olhos. Quero fazer uma oração, pedir ajuda ao Espírito do Senhor, pedir ajuda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Deus poderoso, Tu és o Senhor da palavra que transforma, Senhor. Nessa noite, Senhor, foi lido aqui um versículo da Tua palavra. Somente a Tua palavra lida, ela já fala com os crentes, Senhor. Somente ao ler a Tua palavra, o Teu Espírito, ele já começa a falar no nosso coração, Senhor. No entanto, nessa noite, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos. Eu me coloco no Teu altar, Senhor, como apenas um servo que sou. Não tenho poder extraordinário, não tenho poder sobrenatural, não, Senhor, mas o Teu Espírito está aqui, e é o Senhor quem faz o milagre da transformação de vida. Aleluia. É o Senhor, meu Deus, quem nos mostra como devemos seguir, como devemos ser, meu Pai, por intermédio da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Jesus, é a maior profecia falada no meio da igreja. A Tua palavra, o Senhor assina embaixo, Senhor. Nessa noite, Deus, me dê sabedoria. Nessa noite, Senhor, me dê a Sua graça. Nessa noite, Senhor, me esconda atrás da Tua cruz, Senhor. O que Tu queres falar no meu coração? O que Tu queres falar ao coração desses crentes nessa noite, Senhor? Aleluia. Visite a Sua igreja com a Sua palavra, com os Seus ensinamentos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de... Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus, você não foi rápido, já trouxe a minha água. Louvado seja o nome do Senhor. Jair já está dando um sorriso ali. Isso é muito bom. Irmãos, aleluia. O texto que nós lemos, ele retrata Paulo dando instrução ao jovem pastor Timóteo. Timóteo estava na missão de assumir uma igreja, mas Timóteo era muito jovem, e Paulo, seu conselheiro, o seu amigo, e a Bíblia vai muito além. Paulo chama Timóteo de próprio filho, não que ele fosse filho, não era, mas era uma consideração que Paulo ele tinha por esse jovem pastor. Todo o capítulo de 2 Timóteo é dirigido a conselho para esse pastor. É Paulo aconselhando ele como ele tem que se comportar diante da igreja, uma vez que ele é pastor. É Paulo aconselhando ele que quando ele estivesse diante do altar no ministério, ele teria muitas pessoas. Umas iam criticá-lo, outras iam aplaudir, outras iam tentar imitar ele. E era por isso que ele, Timóteo, precisava estar firme, independente da pouca idade que ele tinha ainda, independente daquilo que ele ainda tinha que aprender. Chegava a hora de ele estar diante da igreja como pastor da igreja. O versículo que nós lemos nessa noite, Paulo ele cita algo aqui maravilhoso, somente um versículo. E o versículo é: procura-te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado por Deus, que não tem o que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto aqui, eu lembro de algo que eu vi logo quando cheguei para esse lugar. Eu não era pastor ainda, e eu saí para comprar um pão e um leite de manhã cedo. Saí daqui, assim, eu vou fazer um café, e eu fui até a padaria. Como era domingo, era bem de manhã ainda, eu me
me deparei com um casal discutindo. E eles discutiam, e a mulher tinha uma criança nos braços. E eu fui, normal, o casal discute, né? É bom que você já está em casa para resolver os problemas em casa, né, pastor Luiz? Mas eu estava no meio da rua, e do nada, eu com distância mais ou menos daqui essa coluna, o camarada, ele meteu a mão na cara da mulher, mas meteu com tanta força que a criança quase caiu dos braços dela. Uma violência fora do comum, no meio da rua. E ele bateu nela e saiu, deu as costas para ela, foi saindo. Ela então, se recuperando, disse para ele: me bate mesmo, crente falso. Me bate. Para o pastor você é legal, para a igreja tu é santo, e agora tu me bate aqui covardemente no meio da rua. Eu confesso, irmãos, que quando eu ouvi isso da boca da mulher, eu me senti mal. A minha vontade era voltar para casa, Rose, e nem comprar mais o pão nem o leite. E por que eu estou falando isso aqui nessa noite, querido? Porque nessa noite, diante do texto que foi lido, eu quero falar, irmãos, sobre o obreiro aprovado por Deus. É o tema da mensagem nessa noite. Um obreiro ou uma obreira aprovada por Deus para toda boa obra. O interessante, irmãos, é que nós lemos apenas um versículo da palavra. Foi apenas um versículo, o versículo 15. Paulo ele vai citando: olha, Timóteo, procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. E o interessante, pastor Luiz, é que um versículo tão pequeno, não sei se você percebeu, querido, mas aparece aí o obreiro aprovado, mas também aparece um obreiro que não é aprovado. Basta dizer, irmãos, que Paulo ele vai falando: seja você aprovado, e que você não tenha no que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Antes de falar, irmãos, sobre o obreiro aprovado por Deus, eu não tenho como me silenciar no altar do Senhor sem não falar primeiro daquele obreiro, daquela obreira que está desaprovado por Deus. Aleluia. Me bate mesmo, crente falso. Para a igreja tu é o cara, tu prega bem. Quantas igrejas, quantos crentes, quantos pastores, diáconos, irmãos, estão na igreja, mas estão desaprovados. Glória a Jesus. A Bíblia é clara em dizer que o obreiro desaprovado por Deus, ele tem e muito do que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que não tem na sua vida do que se envergonhar. Mas o obreiro desaprovado por Deus é aquele que, em vez de ser uma bênção para a sua família, para a sua igreja, para a sua rua, para a sua sociedade, está longe de ser uma bênção. É uma vergonha e está cheio de tudo de que tem que se envergonhar. Glória a Jesus. Diante dessa situação, querido, eu quero colocar aqui nessa noite algumas situações sobre esse crente, que é um crente. A Bíblia não usa o termo obreiro. A Bíblia não está dizendo que é um crente ou uma crente que tem um cargo. Até mesmo porque obreiro não é cargo, irmãos. Obreiro somos todos nós que se alistamos para guerrear no exército de Cristo. Aleluia. Então o pastor é obreiro? É. O diácono é obreiro? É. O evangelista é obreiro? É. A missionária também é obreira. Todos nós
independente do cargo que temos, somos um obreiro chamado por Deus para toda boa obra. Glória a Jesus. Mas eu estou falando aqui nessa noite sobre um obreiro que ele não é aprovado por Deus. E não é por quê, pastor? Por causa de algumas atitudes que ele toma, muitas vezes sem pensar, muitas vezes sem analisar as consequências daquele ato. Glória a Jesus. Obreiro aprovado, querido, é aquele tipo de crente que ele gosta da igreja, ele gosta do pastor pregando, ele ama o louvor da missionária, ele ama o pregador famoso, ele ama tudo que se refere à igreja, às coisas do Senhor. Em outras palavras, ele ama os céus, quer ser o primeiro a entrar no céu, mas tem uma condição: ele quer tudo isso, mas jamais nasceu de novo. Não nasceu de novo, querido. E a condição, Rabi, para você herdar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. É preciso ter um novo nascimento, querido. Ah, pastor, você quer que eu seja santo criado? Não, querido. Pastor não quer isso. Ninguém quer isso. O que a Bíblia quer é que você seja separado. O que a Bíblia quer é que você seja diferente. O que a Bíblia quer, querido, é que não viva mais você a sua vida, mas Cristo viva em você. Aleluia. Glória a Jesus. Quer o céu, mas não nasceu de novo. Faz-me lembrar, pastor Luiz, de Nicodemos, por exemplo, doutor da lei, homem que ensinava a lei. Se alguém chegasse, quero aprender sobre o céu, sobre Jesus, ele ia lá, papá. E a Bíblia diz que esse homem, Nicodemos, doutor da lei, foi procurar Jesus à noite. E quando ele chegou lá, ele começou com grandes elogios. É como se fosse hoje. Ó, fulano, tu é isso. Ó, tu prega muito. Tu é isso. Jesus está olhando para ele e deixando ele dar os elogios hipócritas que ele sempre teve. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: Nicodemos, vos necessário é nascer de novo. Não é porque você é doutor da lei, não é porque você entende da Bíblia, não é porque você até prega ou ora melhor do que os outros, que te garante o céu, querido. Não garante. Não garante para mim, não garante para você. Para chegar lá, para colocar os meus pés na Nova Jerusalém, eu preciso nascer de novo, e você também. Não nasceu de novo. Fique na igreja. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e até 10, mas ainda é o mesmo. É o mesmo crente, com as mesmas atitudes. É o mesmo crente que, por causa de uma palavra, é capaz de partir com a briga corpo a corpo. Não tem a calma, não tem a mansidão do espírito. É o mesmo crente que sempre foi crítico, que sempre quis ensinar o que o pastor quer fazer, que sempre quis ensinar o que o evangelho tem que ser, mas está longe de ser um exemplo para o meio da igreja. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obreiro desaprovado, aquele que tem muito de que se envergonhar, é também um tipo de crente que está no meio da igreja, mas é crente camaleão. Amém, irmã? A irmã Rita está rindo. Você disse, ela sabe o que é camaleão. Deixa eu beber água aqui, por favor. Pastor Luiz já está falando aqui, olha, muda de cor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
está na igreja, querido, não nasceu de novo, está cheio daquilo que causa vergonha ao Evangelho, a ele mesmo e à família dele. E é também um crente camaleão. O que é um crente camaleão, pastor? Camaleão, querido, é um tipo de lagarto, não sei se eu estou errado, mas ele é um tipo de lagarto que apodera de acordo com o dia. Não é isso, pastor Luiz? Se o dia está quente, ele tem uma cor. Se o dia está frio, ele já tem outra cor. Ele muda de acordo com o dia do local que ele está. Assim, irmãos, tem muitos crentes dentro das igrejas. É um crente que na igreja maravilha uma bênção. Ele chora, ele grita, ele profetiza, ele roda, ele quer resolver a vida de todo mundo, mas é crente camaleão. Porque quando ele sai daquela atmosfera do Espírito, ele muda completamente. Ele sai da igreja, uma bênção. Chorou, maravilha. Afinal, há o fluir do Senhor no meio da igreja. Mas ao sair daqui, muitos que olhar para ele, dizem: não é possível que seja aquele. Não é possível que seja aquele moço que estava ali. Glória a Jesus. Crente camaleão, querido. Crente camaleão. Crente que espanca. Crente que fala mal do vizinho. Crente que é o dono da verdade, quer saber de tudo. Querido, escute aqui nessa noite, você está ao alcance da minha voz. Ninguém é o dono da verdade, não, querido. Nós somos falhos, nós somos sujeitos a pecado, sim. Mas nós seguimos ao dono da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Jesus. Mas aí vai, irmão. Ele se transforma. Se as coisas estão indo bem, tudo bem. Crente camaleão, querido. Não tem hora, não tem compromisso com a família, não tem compromisso com a esposa, não tem compromisso com ele mesmo. Quando vem à igreja, muitas vezes o culto começa às 7 horas, chega às 8 horas. Crente camaleão. Essa que é a verdade. Irmãos, o evangelho é confronto. Aqueles que são da verdade precisam ouvir a verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Crente que muda. A oportunidade do pecado, irmã Rita, se aproxima. Uma oportunidade de uma coisa fácil, pode fazer. Não tem nada a ver. Crente camaleão, querido, já mudou de aparência, já mudou de atitudes. É o crente desaprovado por Deus, desaprovado por ele mesmo. E aí, pastor, como é que esse crente que está nessa situação vai ficar? Não pode ficar assim, querido. Jesus, no Espírito de Deus, está aqui nessa noite. Você que ouve essa mensagem, Deus te convida para uma mudança radical. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Procura te apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É o que nós lemos hoje. Irmãos, o obreiro aprovado por Deus, ele tem características muito claras na sua vida. O obreiro aprovado por Deus, querido, não é aquele que quer agradar o pastor, por exemplo. Não é aquele que faz as coisas para aparecer, não. O obreiro aprovado por Deus já está escrito que nós lemos. Ele se esforça, ele procura, ele guerreia para ser um obreiro não aprovado pelo pastor, mas aprovado por Deus. Aleluia.
e que o Senhor habita dentro de nós. Glória a Jesus. Ter santidade de verdade, irmão, não é eu que vou falar que sou santo, mas é o teu vizinho, é o teu amigo, é aqueles que você anda perto dele, que xinga o palavrão e diz assim: não, o pastor Luiz é crente, desculpa por esse palavrão. Isso é santidade, querido. Isso é santidade de verdade. Santidade não é xingar o palavrão falando aqui que está aí, ele xinga mais do que eu. Isso não é santidade, irmãos. Mas o que Deus ele quer de mim, o que Deus quer de você, é que Ele venha nos aprovar como um obreiro por excelência na obra dele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser um obreiro aprovado, é preciso, irmãos, viver uma vida de renúncia, uma vida no não. Tem uma música aí, não sei qual é o cantor, que diz assim: todos os dias o pecado bate na minha porta. E é verdade. Todos os dias, pastor Luiz, a oportunidade de pecar está diante de nós. Obreiro aprovado por Deus, quando a oportunidade vem, que ela não está sendo impedida de vir, ela vem. Quando ela vem, diz assim: não, eu não vou fazer, porque a graça de Deus está sobre mim. Hoje eu sou uma nova criatura, eu sou instrumento de Deus para a boa obra. É o obreiro aprovado, querido. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser obreiro aprovado nessa noite é ser um obreiro como Jesus falou. Jesus ele vira para o seu discípulo e vira para nós nessa noite também e nos diz assim: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Escute, irmãos, qual é o fundamento do sal na comida? Porque o sal tem que estar na comida. Aqui eu tenho cozinheiras excelentes, como minha esposa é uma delas. E se ela fazer aqui uma rabada com agrião e colocar aquela coisa bonita na mesa, que só em olhar tu já deseja, mas se ela esquecer de colocar o sal, quando eu provar, eu vou dizer: aqui não dá. Porque a comida é bonita, mas não tem sal, não tem sabor. Jesus ele olha para os crentes, para mim e para você, e diz: vocês são o sal da terra. Irmão, nós somos o tempero deste mundo. O mundo não tem sentido, querido. O mundo não tem esperança. O mundo está caminhando em treva. O mundo não tem sabor. Deus te escolheu para ser o sabor que vai temperar o mundo, querido. Glória a Jesus. Vós são o sal da terra. Se obreiro aprovado por Deus, se obreiro aprovado por Deus, precisa ser sal também. E o sal não pode ser muito, senão também a comida não presta. O sal não pode ser pouco, porque também não tem sabor. O sal tem que ser preciso, tem que haver equilíbrio no sal. Jesus nos convida a ser equilibrado na nossa vida. Jesus nos convida, querido,
O que significa a palavra manejar? Depois você pode ver lá no dicionário. Manejar, Robson, significa a habilidade com as mãos para misturar. É o que significa a palavra manejar. Paulo ele fala o seguinte, que esse obreiro tenha a habilidade a ponto de manejar a palavra da verdade. E que maneje bem a palavra da verdade. É o que diz na Bíblia. Querido, a mensagem em si nessa noite, ela não está falando de um pastor, de um pregador itinerante, ela não está falando de um crente, seja lá quem for, que pregue bem, que tenha alta sabedoria. Não, não. Esse não é o que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, querido, não é só pregar bonito. Não é só ter uma mensagem, como diz aí, né filho? Virei a igreja. Não. O manejar bem a palavra da verdade é muito mais profundo do que isso. E Deus está nos levando a aprender nessa noite. Glória a Jesus. Eu posso pregar muito bem. Eu posso ter grandes eloquência. Eu posso impressionar a igreja. Eu posso fazer a igreja chorar. Eu posso virar a igreja, como diz aí os pregadores famosos. Mas se eu não vivo, irmãos, aquilo que eu prego, o manejar a palavra, nada significa para mim. Eu sou apenas uma figura que estou aqui e somente isso e nada mais. Glória a Jesus. Então a verdade expressa nessa noite é que ser um grande obreiro aprovado por Deus não é só ter uma mensagem bonita, não é só ser aplaudido pelos outros, não. Não é só ter grandes portagens na internet, não. Ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade é preciso também ter o joelho no chão. É preciso também estar de madrugada orando, subir o monte, jejuar, ser dependente do Senhor que te chamou, querido. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Eu posso entender, irmãos, sem ferir o texto, que se a palavra manejar, ela significa habilidade com as mãos para misturar. Glória a Deus. Eu posso então entender, Rose, que para eu ser esse obreiro que maneja bem a palavra da verdade, eu preciso, querido, permitir que a verdade se misture na minha vida, que a verdade fique dentro de mim, esteja misturada na minha vida, que a verdade faça parte do meu caminhar, que a verdade faça parte da minha pregação, ainda que eu ficar em silêncio, o meu silêncio, a minha vida, o meu caminhar, o meu comportar será o meu maior sermão. Glória a Jesus, aleluia. E que maneje bem a palavra da verdade. Misturar. Deixa a verdade se misturar em você, querido, querida. Deixa a verdade fazer parte daquilo que tu fala. Deixa a verdade fazer parte não só daquilo que você está pregando, mas daquilo que você está vivendo e vai viver durante o tempo que você viver na terra. Glória a Jesus. Ele tem a habilidade de misturar. É a palavra manejar. E que maneje bem a palavra da verdade. Paulo diz para Timóteo: escute, Timóteo, olha para mim. Você será pastor da igreja de Efésios. Mas deixa eu te falar algo aqui, olha. Talvez você não saiba o que você vai encontrar lá, mas aprende uma coisa: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Glória a Jesus, aleluia. Por maior que seja o acontecimento, por maior que seja a perseguição, a calúnia, fique quieto, deixe a verdade falar por você, querido. Glória a Jesus. Para terminar, irmãos, sobre a obreira aprovada. E aqui já sei que não vai ser bom, mas Deus quer falar nessa noite. Glória a Jesus. Ser um obreiro aprovado, querido, é preciso ter sede de aprender. É bom entender isso, irmãos, porque tem muitos pensamentos, Rose, na igreja. E quando eu falo igreja, eu estou incluindo essa, que eu sou pastor, e as outras todas. Eu estou falando de uma maneira geral. Tem muitos crentes na igreja que acham que não precisa aprender. Aprender a palavra, aprender a orar, aprender a dar uma saudação. Eles não querem aprender, pastor Luiz. Deixa para o pastor, ele é o pastor. O pastor já prega bem. O pastor já traz o alimento que eu preciso. Não é isso, querido. Deus te chamou para tu ser um obreiro aprovado por Ele. Deus te chamou para tu aprender, para tu ter sede de aprender a palavra. Faz me lembrar, irmão, de Esdra. Talvez você nem conheça essa pessoa que eu estou falando. Esdra, querido, foi um servo do Senhor, que a Bíblia registra, que viveu numa época muito difícil. Esdra viveu na época do cativeiro babilônico. Ele estava no cativeiro. Quando o Senhor o libertou os filhos de Israel do cativeiro, que eles voltaram para Jerusalém. Quando a multidão chega, o povo livre de Deus está livre. Muitos foram levantar suas casas que estavam caídas. Outros foram procurar coisas pertencentes a eles, a família dele. Esdra para diante do caos e ele toma uma decisão e coloca no seu coração algo. E que algo é esse, pastor? Esdra determina que ele precisa e vai aprender a palavra de Deus. Então Esdra não perde tempo, vai lá no templo, começa a ver o que está nas escrituras, o que a escritura diz. Enfim, a Bíblia diz, irmãos, que diante daquele povo, daquele caos, só tinha um pregador ali. Quem era? Era Esdra. Esdra ficava nas praças, querido, pregando a palavra, ensinando a lei, e todos vinham ouvir Esdra. Eu quero falar aqui nessa noite, crente, atente para você aprender a palavra. Glória a Deus. Há uma multidão sedenta que te espera para você ser pregador da palavra. Aleluia. Há uma multidão que te espera que você leve para eles a verdade que liberta. Hoje é o dia do aprendizado, irmãos. Que nós possamos sair nessa noite com o nosso coração aberto para aprender a palavra de Deus. Glória a Deus. E na prática, não é isso que acontece. Escola dominical, uma igreja que tem 100 pessoas, só vem 10. Glória a Deus. 90 ficaram em casa, talvez não sei, fazendo não sei o quê. Não quiseram vir para aprender a coisa mais importante na vida de uma pessoa, que é a palavra do Senhor. Verdade. Que esses 90 fiquem para trás, se for o caso. Mas você, eu, vamos aprender a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ter sede para aprender aquilo que o Senhor determina que nós viemos aprender. Glória a Jesus. Irmãos, quer ser pregador? Quer fazer a diferença? Quer ser pastor? Quer ser evangelista? Quer ser aprovado por Deus? Aprenda a palavra dele. Se dedique ao aprendizado da palavra do Senhor. Talvez você não entenda muito bem, o Espírito de Deus te ajudará, querido. O Espírito de Deus será o teu professor. Aqueles irmãos que aprendem esse tesouro chamado Bíblia na vida, jamais
serão os mesmos. Jamais serão enrolados, serão enganados por doutrina do inferno, que trabalha dia e noite para levar muitos crentes para o inferno. Então, nessa noite, querido, o obreiro aprovado por Deus, ele precisa se esforçar e renunciar ao pecado e a si mesmo. Obreiro aprovado por Deus, querido, tem que entender que ele é salvo, que ele é o tempero da terra. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O obreiro aprovado precisa entender que a verdade é a palavra do Senhor, mas que não é só pregar bonito, é preciso se misturar e viver dia e noite com a verdade na vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obreiro e obreiras aprovadas nessa noite precisa ter sede, ter coragem e disposição para aprender a cada dia sobre a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra, vive abundantemente em nome de Jesus. Amém?